Sabe, uma única frase dita a centenas de quilômetros de Brasília pode ter definido o roteiro da próxima eleição presidencial. É impressionante o peso que uma fala pode ter, né? Totalmente. Hoje, 1º de dezembro de 2025, um pré-candidato ao Planalto fez uma promessa, assim, muito ousada. A de que um ex-presidente, que está atualmente cumprindo pena, será libertado. E com data marcada, o que torna tudo ainda mais potente, né? A gente tem aqui uma única matéria do jornal O Tempo, mas ela é muito densa. Pois é, a reportagem cobre a fala do governador de Minas, o Romeu Zema, sobre o futuro de Jair Bolsonaro. E o nosso trabalho aqui é justamente esse, né? Entender o que está por trás do que foi dito. Exatamente. Porque essa declaração, ela não é um ato isolado, sabe? Ela é um sintoma de algo bem maior. Com certeza. Então, vamos usar essa matéria para investigar a fundo a estratégia que está se desenhando para 2026, a briga pelo eleitorado de direita. Que está cada vez mais acirrada. E o ponto talvez mais explosivo de todos, essa tensão contínua entre o poder executivo e o judiciário aqui no Brasil. Olha, parece que a campanha já começou. E já tem pauta definida. Sem dúvida. E para a gente entender a dimensão dessa promessa, acho que primeiro a gente tem que montar o cenário. Perfeito. Onde foi dito, para quem foi dito, os detalhes são cruciais. Então vamos lá. A matéria nos leva para o Ceará. O Romeu Zema, do Partido Novo, estava lá para o lançamento da pré-candidatura do Eduardo Girão ao governo do estado. Também do Novo. Isso. Agora, a escolha do local já me chama a atenção. Zema é um governador do Sudeste. Exato. Fazer uma declaração de impacto nacional lá no Nordeste. Isso já sinaliza uma ambição que vai muito além de Minas Gerais, não acha? Com certeza. É um movimento muito calculado para furar a bolha regional. Historicamente, candidatos da direita têm mais dificuldade no Nordeste, né? Sim. Então, ir até lá para dizer isso é uma tentativa de falar direto com o eleitorado conservador da região, de mostrar que ele não é um candidato só do eixo sul-sudeste. Faz todo sentido. Mas a matéria aponta um detalhe no evento que é, nossa, ainda mais significativo que a geografia. A presença da ex-primeira-dama. Michele Bolsonaro. Ela estava na plateia. A presença dela ali transforma tudo, certo? Completamente. Deixa de ser só a opinião do Zema e passa a soar quase como uma mensagem validada pelo próprio bolsonarismo, sabe? É a chancela simbólica, é o selo de autenticidade. Ela é a conexão mais direta, mais pessoal com o ex-presidente. Exato. Então, falar o que ele falou na frente dela é como falar através dela para a base mais fiel. Não é um discurso para o público geral. É uma mensagem cifrada. Um aceno claro para um grupo muito específico dizendo, olha, eu estou com vocês, eu entendo a dor de vocês, e a mensagem não podia ser mais direta. A matéria transcreve a parte final do discurso e é bem impactante. Ele diz, abre aspas, tenho certeza que em 2027, no máximo, ele estará em liberdade. No máximo, lhe dá um prazo. Porque o novo presidente do Brasil não permitirá essa grande injustiça que tem sido feita com ele e com todos os outros que estão detidos. O que é fascinante nessa construção é que não é um desejo, é uma garantia. Pois é. Ele não diz, espero que a justiça o liberte. Ele estabelece uma relação de causa e consequência. A eleição de um novo presidente vai levar à libertação. Na prática, então, ele está dizendo que o voto pode anular uma decisão judicial. Exatamente. A chave da cela nessa narrativa passa a ser a urna eletrônica. E essa ideia de grande injustiça é o centro de tudo. Para entender por que essa palavra é tão forte, a matéria nos lembra do pano de fundo jurídico, né? O timing. Em política, o timing é fundamental. A fala dele não acontece no vácuo. Ela vem poucos dias depois de um fato muito concreto. Exato, a reportagem situa a declaração. Ela acontece logo depois do dia 25 de novembro. Foi a data em que o ex-presidente e outros 6 aliados próximos começaram a cumprir a pena. Então a injustiça que o Zema menciona não é abstrata, ela tem nome, data e uma sentença por trás. E que sentença, né? Nossa, a matéria detalha que a condenação veio do STF e o Supremo no âmbito do que foi chamado de núcleo 1 da trama golpista. Não foi um caso menor. De jeito nenhum. A lista de condenados que foram presos junto com Bolsonaro ajuda a dar a dimensão da coisa. Pois é, o jornal lista nomes que eram o círculo mais íntimo do poder. Os ex-ministros Walter Braga Neto,
que foi candidato a vice, Aham. Anderson Torres, da Justiça, Aham. Augusto Heleno, do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa. E ainda o então comandante da Marinha, Almir Garnier. É o coração do governo dele que foi condenado. E a matéria ainda adiciona uma camada de drama internacional. Menciona que o deputado Alexandre Ramagem, do PL, também condenado, está foragido nos Estados Unidos. Ou seja, estamos falando de uma decisão robusta da mais alta corte do país. Envolvendo figuras de primeiríssimo escalão. E aí, se a gente conecta isso à fala do Zema, o que ele está fazendo é extremamente audacioso. Muito. Ele não está questionando um detalhe técnico do processo. Ele está, deslegitimando o veredito final do STF por completo. Ao chamar de grande injustiça. Exatamente. É uma confrontação direta com a legitimidade do Poder Judiciário. Pera, então ele não está só defendendo o Bolsonaro como pessoa. Ele está dizendo que a Suprema Corte cometeu um erro fundamental, uma falha moral. Isso. A palavra injustiça é muito deliberada para comunicar isso, que não foi um erro técnico, foi um ato de perseguição. Nossa. E ao fazer isso, ele eleva a questão para outro patamar. Ele tira a questão do campo jurídico, onde o debate já acabou, e a leva para o campo puramente político. Com a mensagem implícita de que, se a justiça falhou, cabe à política corrigir. Perfeito. E essa correção viria através do poder do presidente da República. Ok, mas na prática, como o presidente faria isso? A matéria não entra nesse detalhe, mas eu fico pensando, ele está falando de um indulto, uma lei de anistia? Provavelmente. E essa ambiguidade talvez seja parte da estratégia, sabe? Não precisa detalhar o como. Só vender a promessa. Mas sim, um indulto seria o caminho mais direto e o mais controverso. Seria um presidente usando o seu poder para libertar um aliado político. O choque com o judiciário seria imediato. Uma crise institucional anunciada, sem precedentes recentes. A outra via seria a anistia, via Congresso. Seria politicamente complexo, mas diluiria a responsabilidade. Tá de política do governo eleito. E isso nos leva ao coração da estratégia do Zema. E a matéria nos dá pistas claras sobre essa estratégia. O texto afirma que ele tem intensificado seus movimentos para ampliar sua presença nacional. O objetivo é claro, né? Se consolidar como pré-candidato ao Planalto. Com a inelegibilidade de Bolsonaro, abriu-se um vácuo de poder na direita, e há uma corrida para ver quem vira o herdeiro desse capital político. É uma corrida pelo espólio. E o Zema, com essa declaração, está fazendo a aposta mais alta até agora. Ele não está só se posicionando como uma alternativa de direita com um plano econômico liberal, que seria o esperado. Não. Ele está tentando capturar a alma do bolsonarismo. Aquele sentimento de lealdade, de injustiça que move a base mais fiel. Regra do jogo. Essa é a questão fundamental. E a matéria nos ajuda a responder. A resposta é não. Ele não está sozinho. Ah, não está. A reportagem aponta que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, que também se movimenta como pré-candidato, Certo. já mencionou publicamente a possibilidade de conceder anistia ao Bolsonaro. Ah, então o que parecia um movimento radical do Zema, na verdade, faz parte de um padrão. É como se para ser um candidato viável nesse campo fosse preciso pagar um pedágio. É um bom termo, um pedágio ideológico. Ou um juramento de lealdade. Para ser aceito pela base bolsonarista, não basta mais defender pautas conservadoras. Agora o pré-requisito é a defesa pessoal e intransigente da figura do Bolsonaro. E agora a promessa de reverter a condenação dele. Isso muda completamente a dinâmica da disputa, né? Totalmente. A competição deixa de ser sobre quem tem o melhor projeto para o Brasil E passa a ser sobre quem se mostra o defensor mais fiel do líder injustiçado. Exato. E isso cria uma escalada. O Caiado falou em anistia, que é uma possibilidade. O Zema foi além. Ele deu uma garantia com prazo. Até 2027 ele estará livre. É uma promessa muito, muito mais forte. Ele está tentando superar a concorrência no quesito lealdade. E a questão é se outros pré-candidatos, como o governador de São Paulo, por exemplo, vão se sentir pressionados a entrar nesse jogo. Vira uma espécie de leilão de fidelidade. Sim, Quem dá mais, quem promete mais. é uma estratégia que pode garantir o apoio da base, mas qual o preço disso em termos de moderação, de diálogo com o resto da sociedade? Esse é o dilema.
Para ganhar a base é preciso radicalizar o discurso, mas para ganhar a eleição geral muitas vezes é preciso acenar o centro. A aposta do Zema parece ser consolidar a base primeiro. Uma aposta de altíssimo risco. Sem dúvida. Certo. Então, se a gente junta as peças que essa matéria nos deu, temos um pré-candidato com a promessa ousada, num cenário jurídico tenso, mirando um eleitorado específico. E com concorrentes fazendo movimentos parecidos. A fotografia do momento político fica bem clara. Fica. É a fotografia de um campo político à direita, cujo futuro imediato parece estar atrelado, sim, de forma total, à situação jurídica de uma pessoa. Nossa. A análise final que a gente pode tirar da fonte é que a prisão do Bolsonaro não encerrou um capítulo. Pelo contrário, ela o transformou no eixo central da próxima disputa. Quer dizer, a discussão não vai ser sobre economia, saúde, educação, mas sobre o destino de um ex-presidente. Pelo menos na fase inicial, na definição de quem será o candidato desse campo, tudo indica que sim. A disputa primária entre Zema, Caiado e outros não é sobre projetos de governo. É sobre quem é o guardião mais confiável do legado. Do legado e da figura de Bolsonaro. A fala do Zema é o sinal mais claro disso. Ele está dizendo, o projeto sou eu, porque eu sou quem vai libertá-lo. E as implicações disso para 2026 e para o país são enormes. A matéria não especula, mas a gente pode conectar os pontos. A promessa dele já define um tema central do debate. Sem dúvida. Ela coloca um eventual confronto entre o presidente eleito e o STF no centro da campanha. Não vai ser mais um debate abstrato sobre respeito às instituições. Vai ser uma discussão concreta, sobre se o executivo deve ou não intervir para reverter uma decisão do judiciário. É a politização de uma sentença levada ao nível máximo. Hoje, a partir de uma única matéria, a gente conseguiu ver como um pronunciamento pode revelar toda uma estratégia eleitoral, aprofundar tensões e definir a corrida pela liderança de um espectro político inteiro. É fascinante como a política se move em múltiplas camadas. Muito. Exato. E a gente se concentrou muito, e com razão, na promessa de libertar um indivíduo, né? É o que chama atenção. Sim. Mas o material que a gente analisou permite uma reflexão final, um pouco mais ampla e talvez mais preocupante. Qual seria a questão que fica no ar e que essa matéria joga no nosso colo qual é a implicação de longo prazo para um país quando o resultado de uma eleição presidencial passa a ser explicitamente vendido como um mecanismo para reverter decisões da mais alta corte? Puxa. O que isso sinaliza sobre a percepção da independência das instituições, quando a justiça passa a ser vista não como um pilar do Estado, mas como algo a ser corrigido ou desfeito pelo resultado de uma votação? Qual é o futuro do próprio conceito de justiça e de separação de poderes? Essa é a questão maior que a declaração de hoje coloca sobre a mesa.